nós analisarmos um pouco a nossa história, nós vamos perceber que nós não somos uma ilha. Por mais que a gente se distancie ou esteja distante de algumas pessoas, a realidade do outro, ela sempre de alguma maneira nos toca. E a nossa realidade, de alguma forma, também alcança a vida de alguém. Então não existe nada mais estranho que nós dissermos que os outros não têm nada a ver com a vida da gente. Ou também nós dissermos que nós não temos nada a ver com a vida dos outros. Não existe nada mais paradoxal do que isso. E aquela máxima popular de que é cada um no seu quadrado, definitivamente não funciona para a nossa realidade. Nós vamos um pouco além disso. E tem uma história em João capítulo de número 21, logo após a ressurreição de Jesus, os discípulos eles estão reunidos à beira do mar de Tiberíades e eles estão atônitos porque eles acabaram de passar por uma das maiores transformações da vida deles. E eles não sabem exatamente como vão ser os próximos dias e esse é o cenário, eles estão inquietos de quais serão as decisões a tomar. E no meio desse cenário de indecisão, um dos discípulos, chamado Pedro, ele resolve tomar uma decisão. Ele diz o seguinte: eu vou pescar. E quando Pedro ele toma essa decisão, de maneira muito rápida, todas as pessoas que estão na volta dele, os outros discípulos que estavam acompanhando ele naquele processo, eles são unânimes em dizer: nós vamos com você também. Então essa decisão de Pedro, ela permitiu que outras decisões fossem tomadas. O posicionamento de Pedro fez com que a história daquele grupo de pessoas fosse transformada. O que esse texto tem a nos ensinar? Quais são as lições gloriosas desse texto? É o quão importantes são as nossas decisões e o quão abençoadoras e encorajadoras elas são. E quando a gente começa a pensar por esse prisma, por essa perspectiva, nós começamos a entender o seguinte: uma decisão minha pode alterar o futuro da minha família, pode alterar a história da minha casa, pode transformar ou permitir que outras pessoas vivam talvez o que nunca viveram. E o que é mais extraordinário no meio disso tudo, uma decisão minha pode fazer com que outras pessoas desfrutem de um milagre extraordinário que foi o que aconteceu nessa história. Aí faz sentido aquilo que o escritor escreveu no livro do Pequeno Príncipe. Nós nos tornamos eternamente responsáveis por aquilo que nós cativamos. Que Deus abençoe você. Hein?